Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia das epístolas ou cartas de João, que já havia escrito o Evangelho de João e agora estava encaminhando essas cartas à comunidade cristã. Essas cartas acredita-se que foram escritas por volta de 90 a 100 depois de Cristo. Ele já estava bem idoso quando escreveu essas cartas. E nós vamos hoje falar um pouco do conteúdo delas. Tá? Então, nós vamos começar, eu queria ler com vocês, logo no início aqui, o capítulo 1, versículos de 1 a 4, que ele fala uma revelação sobre Jesus. Ele já havia falado sobre isso lá quando ele escreveu o Evangelho, e nesse momento ele quer explicar melhor a revelação da divindade de Jesus Cristo. Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, o que ele está falando aqui? Ele usa palavras mais assim profundas, mais rebuscadas, mas o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: aquele que era desde o princípio, ou seja, ele está falando sobre Jesus aqui. Jesus era desde o princípio. Ah, mas ele não nasceu no ano zero lá, né? Há mais ou menos 2000 anos atrás. Como homem, ele nasceu nesse tempo, mas ele já existia com Deus desde o princípio da criação. E ele fala lá no seu evangelho, que nós já estudamos, ele fala que no princípio era o verbo, ou a palavra, né? A palavra em ação, que é o verbo, né? Então, no princípio era a palavra de Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra, ou o verbo, se fez gente e habitou no meio de nós. Ou seja, era o próprio Deus que se transformou em ser humano para habitar no meio de nós e fazer todo o seu processo, seu ministério de reconciliação do homem com Deus. Então ele está falando aqui, ó, é sobre Jesus. Aquele que era desde o princípio. O que nós temos ouvido, eles ouviram Jesus falar com ele. Olha que maravilha, Jesus falou e os ouvidos deles ouviram a voz de Jesus, que é o próprio Deus encarnado, né? O que temos visto com os nossos próprios olhos, nós vimos o Filho de Deus, nós vimos o Messias, nós vimos a Jesus. O que contemplamos, ficávamos lá maravilhados ouvindo Jesus falar, né? O que as nossas mãos palparam, ele era físico, eles palparam Jesus, inclusive depois que ele ressuscitou, né? Ele comeu com eles, Tomé foi lá e pôs a mão em Jesus, né? Com respeito ao verbo da vida, então a palavra, né? Que era Jesus Cristo. Aí ele vai falando sobre Jesus, né? Que a vida se manifestou, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como ele mesmo falou. Então a vida se manifestou. Nós temos visto, damos testemunho dela, ou seja, nós sabemos, todos aqui, nós vimos ele. E essa vida, essa palavra, o que Deus trouxe através da revelação de Jesus, nós estamos anunciando a vocês. A vida eterna, que agora nós temos, porque Jesus pagou o preço que nós tínhamos que pagar, que era a morte eterna por causa dos nossos erros, dos nossos pecados. Ele pagou no nosso lugar e nos entregou a vida eterna. Nos fez justificados pelo sangue dele. O sangue dele comprou a nossa liberdade, a nossa justificação. E a vida eterna, né? A qual estava com o Pai, nos foi manifestada. Então, aí ele está falando aqui sobre essa importância de quem é Jesus, para eles nunca perderem isso de vista, nunca acharem que ele era mais um mestre, um rabi, um líder. Não, ele era o próprio Deus que veio
nos trazer a vida eterna. Então, só esses 4 versículos aqui já fala tudo, né, sobre o ministério de Jesus Cristo. Aí no versículo 5, ele fala mais algumas coisas aqui sobre Deus, né? Ele fala que, no 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é uma espécie de luz, é algo que nos ilumina, é algo que nos mostra o que está errado, o que está sujo, o que está impuro. Nele não há trevas, nele não há escuridão, não há dúvida, você anda com firmeza, né? Então ele está falando uma espécie de característica de Deus aqui. Depois ele fala no versículo 8, uma outra coisa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados ou os erros, né? E nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que ele queria dizer assim? Por mais que o homem queira ser bom, por mais que a gente queira fazer boas obras, que a gente queira ser uma pessoa cada vez melhor, uma evolução humana, por mais que a gente tente, a gente nunca vai conseguir viver uma vida sem nunca ter pecado. O ser humano não consegue. Toda a existência que teve, desde o começo lá, desde o primeiro homem, desde Adão, nos mostra que nós não conseguimos. Em um determinado momento da nossa vida, por melhores que nós sejamos, a gente vai, ou em pensamentos, ou em palavras, ou em atitudes, cometer um erro. E pecado significa erro, né? Desviar o erro em direção à meta, né? Desviar da meta, que seria a nossa meta como ser humano, como alguém que tem um relacionamento com Deus. Então, o pecado é esse afastamento, né? Se a gente falar que a gente nunca errou, que a gente nunca teve erro, a gente está mentindo. E a gente está fazendo Jesus mentiroso, porque ele falou que ele veio para morrer no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Porque todos pecaram e carecidos estavam da glória de Deus. Nós estávamos separados do Pai, nós estávamos longe de Deus. E Jesus veio, tomou o nosso lugar, pegou todos os erros que a gente tinha que pagar e pagou ele mesmo com a sua própria vida para nos deixar livres. É como se você tivesse, já falei isso para vocês, né? Quando eu falei sobre Jesus, sobre o seu ministério. É como se a gente tivesse cometido um crime e a gente estava condenado à pena de morte. E aí Jesus vem e fala assim, olha, em vez dessa pessoa, de você ir lá para a cadeira, né, elétrica lá, ou que você vai sofrer a pena de morte, faz o seguinte, liberta essa pessoa que eu vou no lugar dela e aí ela pode ficar livre. Alguém vai pagar por esse erro que foi cometido, só que em vez de ser a pessoa, você eu. Foi isso que ele fez por nós. Olha que grande amor que ele tem por nós, que mesmo nós sendo pecadores, ele morreu no nosso lugar. Então, tudo isso ele está tentando explicar aqui, né? E esses versículos falam muito sobre isso. Então, a gente tem que ter a humildade de saber que nós somos falhos. Nós não somos super-homens, super-mulheres, né? Nós somos falhos e nós precisamos de alguém que nos ajude para nos justificar e nos ligar de volta com Deus, porque nós fomos separados por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, porque Deus é luz, as trevas não podem habitar com Deus, o pecado, o erro não pode habitar, então Deus não pode ficar perto. Mas teve uma forma da gente voltar a ter comunhão com Deus, que foi o quê? Em vez de Deus olhar para nós e ver a impureza do pecado, a treva, né, que a gente não poderia estar perto dele, ele vê agora o quê? O sangue de Jesus que nos lavou. Então, nós estamos justificados e podemos estar com Deus novamente. É muito profundo. Tanto o Evangelho de João, ele é um dos 4, acho que é o mais profundo, e as cartas de João também. Nós aprendemos muito com cada versículo aqui. Depois, no versículo 9, aí a pessoa lê aqui e fala assim, nossa, então, realmente, nós estamos perdidos, todos nós pecamos. Mas olha o que ele fala no 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, que bom que nós temos Jesus, né, para nos salvar. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, quer dizer, o que a gente tem que fazer quando a gente identifica que nós temos erros? Confessar a Deus.
pedir perdão, se arrepender realmente de coração, pedir para Jesus nos ajudar, para nos encher do seu Espírito Santo, para que nós não continuemos a pecar, a errar, né? Depois, no capítulo 2, ele fala sobre esse nosso advogado, que vai nos ajudar nas nossas falhas e que vai nos justificar, né? Então, vamos ler lá no versículo... Eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas agora no começo, assim, é bom a gente ler para você entender. Então, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, porque assim, o cristão ele não tem uma vida de pecado, mas ele eventualmente pode errar, pode pecar, né? Então, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado, ele nos defende. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, através da morte dele, que ele levou os nossos pecados sobre ele, então ele pode nos defender e nos justificar diante de Deus. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, o que ele está dizendo assim? Você falar que conhece Jesus é uma coisa, mas você conhecer ele realmente é quando você guarda os seus mandamentos, porque você conhece quem ele é, você sabe o que ele fez por você, você sabe o tamanho da dor que ele passou por amor à sua vida, e você não vai mais querer machucar Deus, não vai mais querer fazer nada que magoe o coração de Deus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai guardar os seus mandamentos, que a gente vai ver aqui, ele vai resumir o que é realmente esse mandamento que a gente tem que guardar. Então, quem ama Jesus, guarda isso. Quem ama a Jesus, guarda os seus mandamentos. Aí depois, no versículo 6, ele fala assim, ó. Aquele que diz que permanece nele, ou seja, em Jesus, esse deve andar assim como ele andou. Então, por exemplo, tudo que você for fazer, que você tiver alguma dúvida, você pergunta assim, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele agiria? Como eu posso ser um representante de Jesus aqui na Terra? Como eu posso ser um embaixador da mensagem de Deus aqui na Terra? Né? Então, aquele que permanece em Cristo tem que andar como... Se você é cristão, que ele está querendo dizer assim, ó, não seja um cristão de Araque. Se você é cristão, ande como cristão. O que é um cristão? Aquele que vem e imita a Cristo, aquele que o seu Senhor é Cristo. Então, a gente tem que andar como ele andou, né? No versículo 15, diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que ele está falando aqui? Não é porque é para a gente odiar o planeta Terra, a natureza, não é isso que ele está falando, não é esse mundo. O mundo é a forma como as coisas acontecem aqui na nossa sociedade, no nosso planeta, na vida do ser humano. O mundo é o conjunto de leis, né, que rege a existência do homem aqui na Terra. Né? Então, o mundo, sempre que na Bíblia fala sobre o mundo, é contrário ao que é espiritual, ao que Deus deixou. Então, o mundo ele oferece vícios, ele oferece alegrias passageiras, ele oferece que depois culminam em destruição, ele oferece ilusões, mentiras. O mundo é esse sistema corrupto que a humanidade está vivendo. E o que Jesus propõe é nós vivermos o reino de Deus aqui na Terra, ou seja, um reino de justiça, de paz, de amor, de bondade, principalmente assim, de amor ao próximo, de nós fazermos aquilo que Jesus fez pelas pessoas quando ele estava aqui. Não seria um mundo muito melhor, né? Mas como a própria Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Quando Adão pecou, entregou e confiou em Satanás, ele pegou a chave, né, do mundo e entregou na mão dele, na mão de Satanás. Então, por isso que o mal está aqui. O homem quis conhecer, lembra da árvore? O conhecimento do bem e do mal? Ele quis conhecer o mal, então ele está conhecendo. Mas nós que agora, pelo livre-arbítrio, decidimos não mais estar conhecendo o mal, não mais andar no mal, seguir o exemplo de Cristo, então a gente é religado com Deus novamente. E aqui
Ele fala: não ame o mundo, nem as coisas que tem no mundo. Essas coisas são passageiras, essas coisas são ilusórias, essas coisas trazem uma falsa alegria e depois no final trazem destruição. Aí, no versículo 18, ele fala. Então você vê o que ele está falando, que ele está falando sobre Deus, sobre como é estar com Deus, sobre o que o mundo oferece, a diferença entre os dois, é isso que ele está falando nessa carta. Depois no 16, no 15, diz assim, não, 15 a gente já leu, no 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. O que ele está falando? O que é concupiscência? Sabe o que é isso? Essa palavra difícil aqui? Significa desejo exagerado. Então, o desejo exagerado da carne, porque nós temos desejos na carne, você sente fome, você sente sede, você tem desejos genuínos do ser humano, mas o desejo exagerado, aquela coisa, a compulsão, o vício, né? Então, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo exagerado da carne, falando do quê? Das coisas físicas, do componente físico do ser humano, que é a carne. Depois a concupiscência dos olhos, aquilo que você olha, que você deseja, que você cobiça. Aí já está falando da parte da alma do homem. E depois a soberba da vida, que é o quê? Um problema espiritual, né? O homem está se achando, né, um Deus, entre aspas, na vida dele. Então ele fala de todos os tipos de erro que a gente possa ter no corpo, na alma, no espírito. O mundo oferece isso, né? Oferece a soberba, quem vai estar melhor que o outro, o que eu conquistei, o que eu guardei, o que eu ganhei de dinheiro. A gente precisa do dinheiro para sobreviver, nós temos que trabalhar, temos que guardar, temos que ter como que fala, sabedoria com o dinheiro, com o trabalho, porém isso não é o mais importante, né? O cristão sabe que isso não é o mais importante. O mais importante é a nossa alma, porque é ela que vai viver eternamente. Ou com Deus, que chama céu, ou sem Deus, que chama inferno. Aí ele fala sobre o anticristo. Olha só. Então ele está falando sobre o mundo, sobre essa situação de como o mundo engana as pessoas através das situações que ele propõe. E ele fala no 18: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. O que ele está falando é assim, na revelação de Deus diz que vai vir no final dos tempos um anticristo, um homem da iniquidade, um líder mundial. Quando a gente fala sobre Apocalipse, que na verdade eu já tenho um programa sobre Apocalipse, se você for para trás você vai ver que tem um lá que já está explicando, mas depois eu vou fazer mais esquematizado. Mas a gente sabe que vai vir esse governante mundial, está muito perto disso acontecer, muito próximo, porque várias profecias já foram cumpridas, tem muito pouco para acontecer agora até ele voltar, né, do que tudo que foi profetizado na Bíblia. Mas ele está falando assim que vai vir esse anticristo, mas na verdade já tem muitos anticristos, ou seja, esse espírito anticristão já tem se multiplicado. Imagina ele falando isso há 2000 anos atrás, imagina agora como é que tá, né? Pode ver, você vai falar de Jesus hoje, você vai falar de Bíblia, tal, o pessoal já te olha meio assim, né? Ah, eles acham que nós somos preconceituosos, que nós somos contrários. A gente fala o que a Bíblia fala, né? Se Deus falou, olha, tem que ser assim, 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 a gente deve agir dessa forma, assim, é o correto e tal, eles acham que a gente não está aceitando eles, né? Enfim. Mas lá naquela época já tinha anticristos, pessoas anti o ensinamento cristão. Já tinha pessoas que estavam deturpando a palavra, né? E hoje muito mais. Depois, né, depois quando você for ler, na sequência você vai entender melhor. Eu estou falando assim os pontos principais só para você ter uma ideia do livro, tá? No versículo 22 ele fala assim, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou ungido. Cristo significa ungido, Messias, né? Então, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Cristo é o Messias, o ungido? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, que é Jesus, esse não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Se você é mãe ou pai e alguém falar mal do seu filho, né? Eu sou assim, se alguém gosta do meu filho,
eu gosto da pessoa. Se a pessoa não gosta do meu filho, eu também não vou. Não é que eu não goste, né? Mas eu não vou dar bola para aquela pessoa, porque a gente, se faz bem para o nosso filho, então está fazendo bem para nós também. Então, se a gente aceita o Filho de Deus, a gente está fazendo Deus feliz. Depois, no versículo 25, é como se fosse um resumo, assim, de tudo que ele está tentando falar. Ele fala assim, ó, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, tudo isso aconteceu para que ele pudesse nos dar a vida eterna, que a gente já tinha com Deus lá no paraíso, que a gente perdeu por causa da decisão de Adão. Então, agora, Jesus é como se ele fosse o segundo Adão, ele vem para nos trazer a vida eterna novamente. No versículo. Vamos agora pular, depois você vai lendo, tá? Né? Vamos ver o capítulo 3 aqui. Que ele vai só explicando. Esses outros que eu não estou lendo é que ele está explicando aquilo que a gente já falou, né? No capítulo 3, no versículo 1, ele fala assim, ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus, nós somos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Ou seja, por isso que as pessoas às vezes perseguem os cristãos, né? Porque nós somos filhos, nós somos considerados filhos de Deus, nós somos muito parecidos, o filho é muito parecido com o pai, né? A gente traz o que é a luz de Deus. Então, o ímpio que vê a luz, aquilo incomoda ele, porque ele está nas trevas. Então, ele não quer a luz, ele gosta das trevas. A pessoa que quer ficar no erro, que quer ficar no pecado, não gosta que a gente fala o que é certo, né? Porque está falando que Deus está falando. Isso incomoda a pessoa que quer viver contrário, né? Então, ele está falando sobre isso aqui. Aí no versículo 2, lá no final, ele fala assim, ó, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Um dia, quando nós estivermos lá no céu, quando nós estivermos com Deus, nós não vamos ter esse corpo carnal, nós vamos ter uma essência muito parecida com o Senhor. Nós vamos conseguir vê-lo face a face, nós vamos ter uma outra estrutura, um corpo glorificado, nós vamos mudar a nossa essência, né? No versículo 6 e 8, ele fala assim, ó, do 6 até o 8, né? Todo aquele que permanece nele, ou seja, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Ou seja, o cristão não pode ter uma vida de pecado. Eventualmente, pode ser que ele erre num ponto, no outro, ele já pede perdão, já se arrepende e já muda a sua trajetória. Agora, aquele que fala que conhece a Jesus, que segue a Jesus e vive pecando, vive errando, então esse nem nunca o viu, nem o conheceu. Ele está querendo dizer assim, ó, se converte de verdade, que não se converteu ainda direito, né? Depois, no versículo 11, ele fala assim, ó, é como se fosse assim, o ápice do que ele está falando sobre a obra de Deus. Então ele fala assim, ó, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio, desde lá de Adão, de Abraão, é esta, que nos amemos uns aos outros. O maior mandamento é o amor. Uma vez perguntaram assim para Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Tem tantos mandamentos que foi dado lá para Moisés, na lei, na Torá, né? Qual é o maior mandamento? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor é o principal. Primeiro a Deus sobre todas as coisas e depois amar o seu próximo como se fosse você mesmo. Então, amar você, amar o próximo e amar a Deus. Esse mandamento que Jesus deixou, ele engloba todos os outros. Porque se você amar a Deus, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai, né, fazer mal para o seu próximo, você não vai querer o mal dele, porque você ama. Então, muito bonito isso que Jesus falou, né? Depois no capítulo 3, ainda no versículo 18, deixa eu ver. Ó, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Não é para falar assim, eu amo, né? Eu amo as pessoas, eu amo. Não, é para ter ações, né? Se você ama, então vamos ajudar, vamos ver o que a pessoa precisa, vamos nos colocar no lugar,
né, da pessoa. Depois, no capítulo 4, no versículo 8, eu vou continuar falando um pouco sobre amor, tá? Para depois a gente continuar. Ele fala assim, ó. Vamos ler o 7 aqui para você entender melhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Se você faz as coisas só como um ritual, se você faz porque você quer ser reconhecido, se você faz porque você quer ter uma posição, se você faz porque você quer dar uma de herói, de bonzinho, tá tudo errado. Você tem que fazer por amor. Porque sem amor, como diz lá em Coríntios, de nada valeria, né? Ele fala aqui sobre o amor. No capítulo 4 ainda, no versículo 20, ele fala assim, ó, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, assim, se a gente ama a Deus, a gente não pode odiar as pessoas, né? Porque nós estamos odiando um outro filho de Deus. Ah, mas aquele filho atormentado. É um filho que ainda precisa de salvação, mas é um filho de Deus, né? É alguém que Deus criou. E resumindo tudo, vamos voltar lá no capítulo 3, no versículo 23. Então ele fala assim, de tudo que ele está falando, né? Ó, ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em o nome do seu Filho. O mandamento de Deus é esse, que a gente crê em Jesus. Olha como é simples o evangelho, como é simples a mensagem de Deus para o ser humano. Que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos ordenou. Então, assim, que a gente aceite a Jesus Cristo, que ele enviou seu Filho para morrer por nós, essa coisa tão bonita que Deus fez por nós, e que tem gente que não quer, pasmem, eles não querem, eles não querem Deus, eles não querem o sacrifício que Deus fez, eles acham que eles podem se salvar sozinhos, né? Tem gente que não quer, né? Mas a mensagem de Deus é que aceitem a Jesus Cristo, que nós entendamos esse grande amor que ele teve por nós e que a gente ame o próximo, como a nós mesmos, né? Muito lindo, muito lindo. No capítulo 4, ele vai falar sobre falsos profetas. Então, para a gente provar os espíritos, para ver se os espíritos realmente vêm de Deus, quando alguém vier falar algo espiritual para você, uma profecia, alguma coisa, para a gente estar sempre com discernimento, entendendo se vem de Deus, se não vem, pedindo a Deus confirmações, né? Depois você leia com calma. No 4, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A gente sempre fala, né? Esse versículo, às vezes você nem sabia onde estava, então tá nessa carta aqui. Sempre maior é o que está em nós, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que habita em nós quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele vai nos mostrar todas as coisas. Ele vai te dar discernimento, ele vai te dar sabedoria e orientação. Amém? E no capítulo 5, ele fala sobre a fé. Então, dado que a gente já sabe sobre tudo isso, que a gente esteja cada vez mais exercendo a nossa fé, né? No capítulo 4 e 5, né, o resumo diz assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, a gente já sabe que a vitória está com quem? Com Deus. Porque para Deus não tem tempo, para Deus já aconteceu tudo, ele já sabe lá no final, o último capítulo, como é que é. É como se ele fosse o escritor da novela e ele já escreveu, ele já sabe como vai ser o último capítulo, né? Então, no 4 fala assim, ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vai nos fazer vencer o mundo. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha que profundo, né? Então, no versículo 11 e 12 também ele fala um pouco, ó, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida está no seu Filho. Só através de Jesus Cristo que nós vamos ter a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ah, mas eu acredito em outras coisas, eu sou uma pessoa boa, eu creio que eu vou para o céu. A Bíblia não fala que a gente vai para o céu porque a gente é bom. Nenhum momento na Bíblia fala isso. Fala que a gente tem que ser bom,
porque a gente está imitando a Cristo, porque nós temos que agradar o nosso Deus que fez esse sacrifício por nós. Mas não diz que a nossa bondade ou as nossas obras, a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé. Fé em quem? No Filho de Deus, em Jesus Cristo. Então, quem tem Cristo tem a vida eterna, vai para o céu. Quem não tem Cristo, não. Então, por isso que a gente tem que falar do Evangelho para as pessoas, para que a gente entenda que esse processo de arrependimento dos nossos erros, nossos pecados, acreditar e confiar e entregar a nossa vida para Jesus, para que Ele possa orientar daqui para frente, isso é que vai nos trazer a vida eterna, é a nossa fé. As obras vão ser consequências da nossa fé, porque a gente vai ter tanta fé em Deus que vai acabar fazendo as obras, mas não são as obras que salvam. Amém? Então, mais ou menos deu para a gente entender, né, a primeira carta. A primeira carta é a mais volumosa, assim, né, que tem mais versículos, mais capítulos, né, e as outras a gente vai passar, assim, eu sei que já está dando um tempo aí, mas eu vou rapidinho agora. A segunda carta de João, ele fala, primeiro ele fala, elogia Gaio. Não, essa aqui é a terceira carta de João. Na segunda carta, ele confirma aqui, eu estava pegando errado aqui na terceira. Ó. Na segunda carta de João, ele manda assim, ó, versículo 1, presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Ele não fala que senhora é aqui. Então, muitos estudiosos acham que a senhora, porque com a igreja era perseguida, tinha que usar uns termos assim meio, né, que a senhora era a igreja. E os filhos dela eram o quê? Os cristãos. Então, ele estava mandando uma carta assim meio disfarçada, né? Então, muitos estudiosos acham que foi assim. E aí ele só confirma ali no versículo 5, né? E agora, Senhora, igreja, peço-te não como se escrevesse um mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, no 6, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse mandamento, como viste desde o princípio é que andeis nesse amor. Então ele só confirma a respeito do amor, que é o principal mandamento de Deus, e também ele fala para ter cuidado com os falsos profetas. Porque lá no começo, então, é que Satanás estava usando pessoas para tentar deturpar o evangelho, para que as pessoas não pudessem ser salvas. Né? Então ele falava, olha, ame, siga Jesus e tome cuidado com falsos ensinamentos, falsos profetas e heresias. É isso que ele fala na segunda. Ela é bem curtinha, ela tem 13 versículos só. Depois você lê com calma em casa. E a terceira epístola, né? Ele está mandando a Gaio, que foi um dos companheiros de Paulo, né? Ele elogia Gaio, tudo. Vamos ler o versículo 4. Ele diz assim, ó, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então já era a terceira carta que ele estava mandando, ele já estava vendo que pessoas estavam crescendo no Evangelho, crescendo em Cristo, estavam se transformando novas pessoas que ajudavam outras pessoas, então ele estava feliz pelo crescimento do Evangelho, né? Então ele fala, não tem maior alegria do que ouvir que os meus filhos, né, espirituais, andam na verdade. E depois o versículo, vamos ler o 5. Amado, procedeis fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Ele está falando assim para a gente proceder fielmente naquilo que a gente pratica, para que mesmo que as pessoas de fora nos vejam, eles sejam alcançados até mesmo pelo nosso proceder. Depois ele fala, manda algumas orientações, assim, então ele critica um que chama Diótrefes, que ele era muito ambicioso, queria posições e tal, estava mais preocupado com isso do que com a conversão das pessoas, e elogia Demétrio, né, como um cristão fiel e tal. Então ele está dando aqui algumas orientações práticas sobre a igreja naquela época e nos traz uma mensagem de que realmente nós devemos proceder no Evangelho de coração, como Demétrio e não como Diótrefes, por exemplo. Né? Ele está dando um exemplo aqui, que o que nós fazemos para Deus não pode ser para preencher o nosso ego, mas sim porque nós amamos a Deus e queremos ver o reino de Deus aqui na Terra. Amém, queridos? Desculpem que demorou um pouquinho hoje, mas é porque eu falei de 3 livros, né, de 3 cartas. Deu para ter um panorama geral do que João estava querendo ensinar, então falar da divindade de Jesus, falar
para se acautelar dos falsos profetas, ensinar que o verdadeiro mandamento é o amor, mas o amor verdadeiro e não fingido, que nós temos que seguir a nossa vida assim como Cristo nos ensinou e que nós possamos fazer o melhor, que nós possamos proceder da melhor forma para que possamos alcançar o máximo de pessoas através do Evangelho. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos no próximo programa falar sobre o livro de Judas, a carta de Judas, que é bem curtinha. Prometo que vai ser bem rápido. E depois vem o Apocalipse, já estamos no final do nosso estudo dos livros da Bíblia. Então, até o nosso próximo programa. Que Deus abençoe você e que Deus possa trazer grandes revelações, que você possa entender aquilo que você está lendo na palavra. Amém, queridos? Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.